Fala pessoal, terceiro tema, terceira palavra escolhida de Lean Construction para provar e para mostrar que Lean Construction passa, não é só o Last Planner System, não é só LPS, é mais do que isso. A palavra de hoje abre uma série de discussões que eu diria que é uma das mais ricas que o Lean Construction trouxe para o mercado. Uma delas é algo que muda a forma do planejador de olhar, inclusive, a expressão gráfica tradicional do Gantt, o cronograma, né? Todo mundo chega na obra que é o cronograma, e esse papo de hoje sobre fluxo, que é a palavra de hoje, terceira palavra, mexe até nesse vespeiro aí, de Gantt, de cronograma e de quebrar esse tipo de paradigma. Então, vamos lá, vamos explorar. Tem também um PDF que é baseado em termos, baseado na forma de pensar e serve para quem quer futuramente se certificar e se aprofundar na certificação de Lean Construction do LCI americano e traz bastante contribuições na maneira de pensar. O fluxo, e a apostila de hoje é um pouco reduzida, mas o fluxo, você começa a ver as famílias dentro de um projeto, os grupos de trabalhadores dentro do projeto de uma maneira diferente. O projeto você faz um cronograma e normalmente organiza lá por áreas, por equipamentos, depois por disciplinas, e você tem uma expressão deste dito cronograma com as atividades numa coluna e a distribuição pelo tempo de uma barra que é chamada barra de Gantt, que mostra o início e o término das atividades. Então, basicamente você tem lá, começa num dia, acaba no outro e tal. E a provocação da visualização do fluxo dentro de uma obra muda um pouco esse paradigma e traz para o aspecto visual algo que é a construção dos fluxos na frente de serviço. Então, como é que é isso? Pensa que em vez de você colocar o nome da atividade à esquerda, você passa a colocar uma localização geográfica na sua área. Pensar num galpão, você coloca os eixos. Pensar numa planta, você coloca as áreas. Eventualmente você coloca os primeiro piso, segundo piso. Vai ser uma informação de localização e não mais de atividade. Você mantém aqui essa informação de localização. No eixo, na distribuição dos eixos X, você mantém da mesma forma o tempo. E você começa a expressar, em vez de uma barra que mostra o início e o término apenas, você passa a mostrar uma barra que mostra a família a qual aquela atividade pertence. Então, por exemplo, eu vou colocar de uma cor a atividade de escavação, porque na escavação eu uso uma escavadeira e um operador de escavadeira. Então, onde eu for escavar, seja na área A, na área B, na área C, seja para fazer um poço, para fazer uma obra civil, seja para fazer qualquer coisa, eu vou ter que usar o equipamento e o operador. Isso já me dá uma autoridade para usar índices de produtividade semelhantes, logicamente com uma margem de erro, com uma distribuição normal, mas índices de produtividade semelhantes, que são em demolição, metros cúbicos, ou em escavação, metros cúbicos. A segunda família, eventualmente, da pessoa que faz a forma, que é o carpinteiro, que tem lá o esquadro dele, tem um martelo, prego, tem de maior ou menor complexidade, né? Desde uma forma de uma casinha até uma cúpula de uma igreja do Oscar Niemeyer. Ele vai demorar mais tempo para a cúpula do Oscar Niemeyer, mas ele vai continuar usando prego, vai continuar usando ou uma forma diferente, né? Mais especializada, mas estou dando um exemplo aqui genérico. Na armação, o profissional vai usar insumos, matérias-primas semelhantes, vai usar o aço, vergalhão. Eu vou medir a armação por tonelada e vai ter um profissional que tem experiência em dobra de aço, ter o projeto de armação em mãos, isso seja lá onde for. Então imagina que cada família dessa vira uma cor e eu começo a organizar a área, o tamanho daquela atividade e só a cor da família que ela representa. E eu posso eventualmente colocar dentro dessa caixa o nome da atividade, ou seja, onde ele vai estar trabalhando, e posso colocar mais, posso colocar o quantitativo daquela família ali. Se ele vai fazer metros cúbicos, se a escavação vai fazer metros cúbicos,
se a armação vai fazer toneladas, e eu organizo. Ao ver esta distribuição de maneira diferente, não mais como Gantt, mas como famílias de atividade, começa a perceber algo perturbador. Algumas coisas perturbadoras começam a surgir instintivamente e começam a te provocar a responder algumas perguntas. Se você somar embaixo os quantitativos, por exemplo, de armação em metros quadrados e em toneladas, ou de formas em metros quadrados, ou de escavação em metros cúbicos, você começa a se questionar qual é o tamanho da oscilação que isso apresenta. Se eu tenho um dia de um pico muito grande, outro dia de um vale muito grande. Essa é a primeira conclusão a que você chega. Acho que é uma produção um pouco desordenada. Segundo ponto, você começa a ver os desenhos das caixinhas. Como é que essas caixinhas se comportam? Tem alguma declividade de evolução? Esse cara que está fazendo numa área geográfica 1, ele vai para uma área geográfica muito longe, depois volta. Como é que está? É o mesmo cara? São dois recursos? Isso te leva a fazer as linhas de balanço e ver qual é o caminho dos meus carpinteiros, qual é o caminho da minha máquina, qual é o caminho dos meus armadores, qual é o caminho do meu caminhão de concreto. Isso não é obra comum, tá? Isso pode ser... Estou falando de civil, existe uma grande questão no mercado de gestão de projetos hoje, da aplicação dessas teorias de fluxo em obras de eletromecânica que... eu vou dar um exemplo que desmistifica isso. Se você pega uma indústria chinesa que consegue colocar no Brasil um brinquedo que viralizou em uma semana, e às vezes é a mesma indústria que faz uma escova de cabelo, que faz um eletrônico, você percebe que o índice de customização de uma indústria, obviamente com as características da indústria chinesa, mas que consegue virar de um lado para o outro. Produção, mesma coisa, você faz uma linha de produção e laminação, um tipo de produto tem que virar para outro, modificando cilindros. Então, assim, a gente tem que ultrapassar esse tipo de comportamento de que não é possível aplicar em eletromecânica, porque na eletromecânica você tem a família do oxicorte, você tem a família do ajuste, você tem a família da tubulação fina, da tubulação mais robusta. Você consegue fazer da mesma forma famílias, consegue verificar da mesma forma índices de produtividade semelhantes, nem que exista mais segmentação. É um trabalho que é em altura, é um trabalho que existe pré-fabricação, mas você consegue fazer as famílias. Então, você começa a ver linhas que estão evoluindo de maneira sem lógica geográfica, linhas que estão evoluindo de maneira sem respeitar sucessoras, desperdícios, como a gente falou no último material, gente que está produzindo demais e gerando pulmões desnecessários, gente que está produzindo num ritmo menor e está fazendo a obra como um todo atrasado. Então, você começa a perceber que existem mini-indústrias dentro da sua obra. Obviamente que a gente não vai entrar aqui na questão de priorização baseada em comissionamento, que é algo ligado à AWP, a criação de pacotes, e você eventualmente está fazendo algo no lugar que você não deveria estar. Mas você já começa a pensar que, independente de onde, você precisa pensar no projeto, na fluidez e na velocidade do sistema como um todo, que é a velocidade do seu elo mais fraco, é a velocidade do seu componente mais lento. Então, o que as consultorias fazem com índices de produtividade, com linhas de balanço, com análise estratégica da obra, é afastar-se da rotina, afastar-se dos problemas que o pessoal da obra diz que não, que só o pessoal da obra que sabe o que é obra, só o pessoal da obra sabe o que é o chão de fábrica. Eles se afastam um pouco e começam a ver um pouco a obra como uma fábrica, como está funcionando os KPIs de cada uma das famílias. Por que a velocidade está lenta da família de forma? Eventualmente vamos propor uma forma diferente, eventualmente vamos propor uma fabricação de forma mais especializada, e aí com input de tecnologias e verificação de resultados e aplicação de Daido, aplicação de Takt Time, aplicação de ciência, a ciência que dominou, que produz tudo que nós utilizamos, que ela seja recebida na obra, que tem um aspecto humano, sem dúvida, mas que nunca deixou de existir esse aspecto humano em lugar nenhum, mas que tem um aspecto um pouco mais científico, um pouco mais otimizado, um pouco mais limpo, basicamente. Então, você passa daí a ver a fábrica e aquelas linhas que eu mencionei embaixo como
algo questionável, eu estou produzindo uma quantidade semelhante, porque como é que eu acerto, como é que eu faço o fluxo de produção de cada uma dessas famílias andar de maneira adequada à velocidade que eu quero do projeto. Mas você faz muito mais que isso. Você começa a não ser ingênuo de dizer que você vai acabar uma obra que tem 20 mil metros cúbicos de concreto para fazer e você está fazendo uma quantidade menor do que você deveria por semana. Você não tem uma curva de concreto condizente com o seu discurso. Você não tem uma curva de soldagem, de montagem de tripulação condizente com o seu índice de produtividade versus o que você tem produzido de histórico versus a sua mão de obra. Então, torna-se algo um pouco mais previsível. Logicamente que a gente sabe que a gente é de obra, a gente sabe que tem fatores que a gente monitora na matriz de risco ligados a greves, a falta de funcionários, a situações financeiras de contratadas, tudo mais, excedentes, tudo mais, tudo possível. A gente sabe, a gente não é ingênuo com relação a isso. Entretanto, você traz para uma visão da obra um aspecto diferente de olhar aquela organização da IAP que foi feita para decompor o projeto, acaba sendo usada para a estrutura do cronograma, acaba sendo usado para fazer um Gantt que determina a área A, a área B e a área C, e que a área A é do cara que tem mais força, a área B é do cara que é mais bonito, a área C é do cara que não é nem bonito e nem tem poder, mas eventualmente pode ser a área prioritária, eventualmente pode ser a área que tem que ser atacada pelaquela mesma pessoa que veio virar a área A. Então, quem vai dizer isso? É a beleza de um, é o poder de outro, ou são os fatos, digamos assim. Então, essa é a proposição dos fluxos, termo importantíssimo, diria que dos termos de Lean Construction, talvez seja o mais interessante por ter esse conceito disruptivo frente a coisas que a gente está muito acostumado a ver, tipo o Gantt, por abrir portas para ferramentas como o Planning, do LPS. E uma coisa muito interessante que me intrigou no início, mas a gente já tem uma série de artigos a respeito, que é a conexão com a nossa querida metodologia da corrente crítica do Goldratt. A gente já trabalhou bastante nela, em paradas, sobretudo em paradas, com ProChain, com esse tipo de material, e que aí de repente você encontra um discurso semelhante em algo que está muito em evidência agora, Lean Construction, mas que te remete àquele gênio que a gente tanto respeita, que é o Goldratt, que a gente sempre leva livros, a meta para sortear nos eventos e tudo mais. Então, ficamos por aqui nesse terceiro termo, fluxo, e seguimos, pessoal, para os próximos. Espero que vocês estejam gostando e sigam a gente aí. Um grande abraço.